Então, boa noite a todos. Hoje é o nosso quinto encontro, então, da nossa disciplina de Introdução à Crítica Literária. A gente já deu alguns passos, né, nesse sentido. A aula anterior, então, a gente viu como o modo de leitura dá formação ao cânone e como esse cânone também pressupõe um certo modo de leitura. Então, hoje a gente vai estender um pouco mais o conceito de crítica, né? Balizando o que a gente vai chamar de crítica em três perguntas, né? O que é crítica, né? Que a gente já viu como ela se define em questão de intermediação, mas a gente vai ver agora a relação da crítica com a literatura, tá certo? Para que serve a crítica, né? E como se faz crítica, tá certo? Então, essas três perguntas vão nortear essa minha exposição de hoje, tá certo? Então, não o que é crítica, como a gente já viu em aulas passadas, o termo e no que ele se desdobra, mas a sua relação explícita com a literatura, ou seja, o que é crítica literária em si, né? O outro é para que serve a crítica, né? Então, por que existe esse tipo de texto, né? E, por fim, como se deve fazer a crítica, né? Ou seja, qual é o papel do crítico na formação desse discurso, tá certo? Bom, a gente viu na aula passada, então, que existem alguns modos de operar a leitura, né? Que praticamente vão formalizar o texto literário, né? E que o texto literário vai se dispor a esse modo de leitura e vai construir o que para a gente seria o nosso objeto, né? Que é a obra de arte literária. Um ciclo que ele se retroalimenta, né? Então, o modo de leitura dá possibilidade de vir a emergir um texto considerado cânone, né? E o cânone é assim porque exige um modo adequado, específico, tá certo? Mas a gente viu na aula passada muitos critérios que se relacionam com princípios individuais de leitura, né? A gente viu que a leitura é uma atividade solitária, a gente viu que a leitura se propõe como atividade ou como mola propulsora dessa atividade a questão do prazer e do entusiasmo, né? Que o método de individualidade, de subjetividade, é o que possibilita, né, o acesso estético à obra literária. A gente viu também que a formação irônica, né, que era um dos princípios de leitura lá estabelecido pelo Bloom, não há um método necessário para ele ser ensinado, né? Ou seja, o Bloom diz, né, que ensinar alguém a ser irônico é quase como ensinar alguém a ser solitário, né? Há uma certa autossuficiência, né? Um autodidatismo em relação a construir esse tipo de pensamento. E a gente viu que a boa crítica também se estabelece a partir desses princípios de leitura, com a possibilidade de alguém que é capaz de formular questões ao texto, né? Aquele que faz boas perguntas ao texto. Isso tudo nos remete a, a um ambiente de subjetividade. Tudo isso nos remete a um ambiente individual de formulação, de formação crítica, de leitura crítica, certo? Então, a gente vai ver na aula de hoje um dos primeiros tópicos, tá? Aqui, a questão da crítica e da subjetividade, né? Ou seja, então,
É aquele velho dilema, né, que muitas vezes as humanidades, principalmente a letras e principalmente a literatura, acaba encarando, né, que a interpretação do texto é uma subjetividade, uma relatividade absoluta, né? Ou seja, é tudo impressionismo individual de um leitor. Então a gente vai entender onde entra a subjetividade da crítica, qual que é o limite da subjetividade na crítica, né? Tudo que é possível dizer de um texto é impressionismo pessoal, né? Então a gente vai ver isso no primeiro tópico, para a gente ir afastando essas questões e tentando consolidar, né, aquilo que a gente pode chamar de crítica, ou seja, o que é crítica, tá certo? No ponto 2 a gente vai ver crítica e teoria, de novo também tentando fazer essa cisão entre o que seria crítica literária e o que seria teoria literária, né? Os dois pressupõem bases para a literatura de igual forma, de que maneira, então? Certo? O terceiro ponto, então, a gente vai ver a arte como objeto da crítica, tá certo? Então, uma vez afastado esses dilemas da subjetividade e da teorização, como a crítica encara o objeto da arte, tá certo? E, por fim, a gente vai ver o produto da crítica, tá certo? Então, esses dois primeiros blocos vão servir para aquela primeira pergunta que eu estabeleci, né? O que é crítica literária, né? A diferenciando da leitura da subjetividade e da teorização. Depois a gente vai ver, então, para que serve a crítica, ou seja, qual é a relação dela com o seu objeto artístico, né? Qual a função dela em relação à arte, onde ela se estabelece, né? E, por fim, a última pergunta que eu tinha estabelecido para nortear a nossa aula é como se faz, então, a crítica literária? Qual é o produto do crítico literário? Tá certo? Então, a gente vai ter tanto a crítica quanto a subjetividade como métodos de leitura, certo? As duas se relacionam no ato da leitura, tá? Elas têm instâncias autônomas, tá certo? Mas elas se confluem dentro do ato de leitura, tá certo? A gente vai perceber isso quando a gente volta, então, para os princípios de leitura estabelecidos lá pelo Harold Bloom, tá certo? E a gente vai ver também, questionar a questão do gosto, tá certo? Então, se a gente lê por prazer ou por entusiasmo, a gente tem um encerramento muito restrito da leitura, né, da leitura literária. A gente a satisfaz nesse imediatismo, nesse prazer que a gente tem em consumir, certo? Uma das principais características desse consumo é a leitura, o ineditismo da leitura, né? E a sua evaporação. O que quer dizer com isso? Que muitas vezes o modo de ler determina o poder de crítica, né? Se a gente consome livros ou consome literatura para enumerar em números, né, enumerar em quantidade o tanto das nossas leituras, né, rapidamente a gente vai se esquecer, né, não vai conseguir perceber as nuances que aquele texto oferece. Então, para consolidar com aquilo que a gente viu também dos, dos conceitos, das definições de clássico da literatura, que configurou para nós, então, o nosso objeto, né? A gente vai ver que os clássicos são muito mais relidos do que lidos. E essa releitura não é só o ato de reler no sentido da decodificação ali, da abertura e da folheação das páginas, mas a sua constante verificação e arguição, tá certo? Então, a gente também tem uma questão de princípio do gosto, né? Ou seja, se a gente tem, então, uma leitura por prazer,
ela se encerra dentro desse círculo mais restrito de individualidade e de subjetividade. Para fazer uma comparação, em termos de exemplo aqui, é como se um médico prescrevesse para alguém a atividade física, e alguém escolhesse como atividade física um esporte, futebol, por exemplo. A pessoa que está lá praticando futebol, ela não tem ligação nenhuma com o jogo. Ela está ali numa prática de exercício, tá certo? Que se satisfaz imediatamente o preceito médico. É assim que funciona com a leitura também. Aquele que se encerra dentro do prazer, dentro do imediatismo, da satisfação individual, não tem um propósito para com a leitura. E aí, onde se encerra e impossibilita a questão da crítica, tá certo? Que a crítica é um discurso sobre tudo, tá certo? Não é meramente uma atividade contemplativa, mas, e por isso também, é que a crítica delibera objetividade, tá certo? Ela se destina, ela tem um propósito, tá certo? Maior, um propósito que abrange mais coisa do que a questão da subjetividade e da individualidade, tá certo? Então, aqui a gente consegue perceber que o propósito de subjetividade, o propósito de prazer, há limitações, certo? Ele deve ser a mola propulsora que nos destina à obra literária, sem a qual a gente não consegue ter acesso a uma experiência estética com o texto, né? Mas ela não deve ser absoluta para o texto, porque assim ela encerra a possibilidade de discurso, ela encerra a possibilidade de construção de conhecimento, tá certo? É como, de certa forma, na, na elaboração do objeto literário, um poeta que não escreve, por exemplo. Ele contempla algum fenômeno e encerra pela satisfação de contemplá-lo, tá certo? A crítica, enquanto função, enquanto tendo um texto competente a ele, né? Ou seja, que está imanente dentro dessa atividade, ele deve ter esse propósito além da contemplação, tá certo? Então, quais são os recursos que a gente utiliza aqui na questão da objetividade e da individualidade? Então, para a objetividade, ou seja, como modo de condução da crítica pela objetividade, a gente vai ter uma teoria, da qual a gente se baseia, né, para fazer a adequação da verdade perante aquele texto, tá certo? A gente vai ter a intelectualidade também, ou seja, o princípio de construção de conhecimento, tá certo? E a gente vai ter a adoção do método também, ou seja, uma possibilidade de verificação lógica desse discurso, tá certo? Enquanto a individualidade está restrita, ou, enfim, restrita, mas não no sentido menor, mas no sentido de pertinência ao seu propósito, que é o entusiasmo e prazer, é aquilo que deve mover a, a, nossa, a nossa predileção por esse objeto, tá certo? Então, trago aqui os dois conceitos, entusiasmo no sentido de se propor, de se debruçar sobre aquilo, e o prazer enquanto resultado de experiência estética, certo? A própria estética, ou seja, a capacidade de sentido, de sensibilidade para com o objeto, né? A gente viu isso também na aula anterior, quer dizer, é preciso que a gente encontre a natureza de que escreve naquela de ler, né? Ou seja, o mesmo princípio de sensibilidade que foi a ebulição para a escrita deve ser encontrada também na natureza daquilo que lê, tá certo? E, por fim, a experiência, pois a individualidade requer um tipo de contato, né, que a gente depois vai compartilhá-lo
em intersubjetividade, ou seja, no reconhecimento daquilo que é humano no coletivo, né? Então, é preciso que haja uma experiência, não há como transferir subjetividade, né? Encarar subjetividade, logo, o reconhecimento de valores, sem o contato, sem a experiência, tá certo? Então, a gente vai ter aqui uma relação de intersecção entre essas duas esferas, da crítica e da subjetividade, certo? Elas vão estar interseccionadas pelo objeto, pela obra, certo? Aqui a gente vai poder compreender melhor, então, aonde se dá a natureza, ou talvez a origem dessa intersecção, tá certo? Pela experiência que a gente tem com o objeto literário, tá certo? A palavra, né, a questão da palavra enquanto um instrumento humano, né, ela ganhou diversas aplicações ao longo do tempo, certo? E a literatura, como se consolida para nós hoje, carrega em sua tradição esses vários formatos que a gente tinha, tá certo? Então a gente vai ter na literatura grega, né, ou na sociedade grega, o uso da palavra como performance ou como verdade, tá certo? A gente ainda tem resquícios disso no nosso comportamento de fala atualmente, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Com um tipo de linguagem performática ou um tipo de linguagem instauradora de verdade. Quando a gente tem a fala, por exemplo, de um padre que diz: "Eu vos declaro marido e mulher", essa fala, ela não tem nenhum cunho comunicacional ou não tem nenhum cunho instrumental da fala, né? É essa fala por si que encerra a atividade ali realizada, né? Sem essa fala, né, não há a consumação do casamento em si, tá certo? Quando eu vou fazer um juramento e eu não digo eu juro, né, não há consumação do ato de jurar. Ou seja, a palavra em performance constitui aquilo que é, de fato, a realização do fenômeno, tá certo? Então, há um certo resquício de performatividade na linguagem. Isso, para os gregos, era muito evidente, né? A gente tem, hoje, na linguagem secular, um estabelecimento de que a língua é um fenômeno já dado, é um fenômeno muito corriqueiro e transparente, mas a linguagem, né, nesse período, se estabelecia de diversas formas, né? Então, quando há a leitura, né, por exemplo, do Homero, né, lembrando que esses textos, né, a Ilíada e a Odisseia de Homero, eram textos orais que foram formatados da maneira escrita, mas que ao longo dos séculos foram sendo reproduzidos oralmente. E eles têm uma estrutura que permite a colocação de um certo tipo de improvisação ali no meio, porque era muito difícil decorar todos eles, certo? Decorar todos os versos e dentro de uma tradição oral, eles permanecerem os mesmos ao longo de todo esse tempo, certo? Então, há uma questão ritualística, né, e de memória quando esses textos são lidos, né? A gente tem também, nessa mesma sociedade grega, a questão do oráculo, né? O oráculo, quando ele profetizava alguma coisa, a gente vai ter isso, por exemplo, no Édipo do Rei, a tragédia do Sófocles, que ele determina, né, a maldição para o Édipo, com uma construção imperiosa de verdade, né? Porque também há uma questão de construção temporal aí.
essa noção de tempo que a gente tem hoje, presente, passado, futuro, né, num estabelecimento linear, também é uma construção, tá certo? Imagine no tempo grego, e na formação da linguagem, principalmente, onde você tem a questão da representação, certo? Ou seja, antes, quando não existia uma linguagem articulada de fala, havia o total esquecimento, o que para os gregos também significava morte, de alguns elementos, tá certo? Ou então, se eu não tenho a capacidade de nomear, por exemplo, um objeto qualquer, como a árvore, né, eu só tinha capacidade de representá-la iconograficamente, ou seja, por meio de um desenho, tá certo? Que era uma representação tal, e por meio do apontamento, né? Você indicar, né? Ó, aquilo é uma árvore, né? É isso que eu desejo, é isso que eu quero, ou é isso que eu me refiro. O poder da linguagem de abstração e do conceito de virtualização da representação real é uma dinâmica de uma tecnologia muito profunda. Logo, nesse incipiente movimento de representação, a linguagem representava a própria verdade, ou seja, a instituição daquela realidade, a instauração daquela realidade, tá certo? Do qual se exigia uma questão ritualística de contato com ela, certo? Por isso, então, as leituras dessas obras, ou o próprio oráculo, né, ou, enfim, o juiz-rei sobre a questão social, né, para os gregos, era uma determinação de realidade pela fala, né? E era esse contato imediato com a fala que estabelecia um certo grau de subjetividade, ou seja, ela é dita para você enquanto experiência, tá certo? E como experiência, ela é passível de decodificação, ou seja, de interpretação daquilo, né? Tanto que, no exemplo que eu dei mesmo de Édipo, o rei, quando o oráculo dá a sentença ao Édipo, ele dá por meio de um enigma, tá certo? Do qual Édipo tem que decifrar e encontrar uma verdade que já está lá estabelecida, tá certo? Então, esse poder e essa cisão que se faz entre verdade e ficção, tá certo? Vai se dar ao longo do tempo, tá certo? Então, a gente vai perceber que a construção da literatura, né, enquanto verdade, vai sendo dissociada até o momento de virar ficcionalidade. Isso se dá na própria atmosfera grega, da sociedade grega, com a advenção dos sofistas, que vão praticar a doxa, ou seja, a opinião, né? Então, a verdade não está mais estabelecida de uma maneira religiosa ou ritualística, né? Ela está estabelecida a partir de uma prática social, tá certo? Ou seja, a argumentação é que vai ser a verificação da verdade. Isso é um pressuposto que a gente tem até hoje, né? Ou seja, a verdade precisa de uma explicação, de uma comprovação, né? De uma determinação que a coloque em vista para todos, tá certo? Então, a gente vai ter essa dissociação da literatura enquanto verdade e fenômeno para uma ficcionalidade que é preciso de argumentação, tá certo? E aí é onde a gente vai ter, então, a entrada da subjetividade, a entrada do elemento da performatividade, né, em relação à crítica, enquanto verdade e enquanto argumentação, tá certo? Então, para que todo esse escopo, né? Para a gente se perguntar, então, por que a literatura tem a natureza que tem? Ou seja, por que ela diz da maneira como diz? Né? Porque a gente tinha, a princípio, esse tipo de movimento, ou esse tipo de relação de instrumentalização da linguagem, certo? A gente tinha ela enquanto prática imediata de representação da verdade e da realidade. Aos poucos é que ela foi se afastando e criando esse ar de ficcionalidade, tá certo? Então, a gente começa a entender que
o poeta, como a gente viu, eu também demonstrei isso em aulas passadas, que o poeta, enfim, o literato, ele tem uma maneira de dizer, né, que ele não pode dizer de outra forma, mas que há contido nele ali uma informação que é preciso ser revelada, né, que está contida naquele texto. E aí é onde entra o papel do crítico, tá certo? Então, a gente vai, então, agora para a questão da crítica e da teoria. Então, uma vez visto que os limites da subjetividade se concernem historicamente com uma utilização da fala e da linguagem enquanto discurso também literário, pressupõe, assim, então, um certo movimento para ceder, né? Ou seja, a nossa subjetividade ceder a um discurso mais amplo, mais coletivo. Perdão, pessoal. A gente vai ter também, então, a teoria e a crítica dividindo não só o recorte do objeto, como o método também, tá certo? Então, uma vez que a linguagem lá ganhou essa dimensão literária, que era de verdade, passou a ser construída como ficcionalidade, né? A partir de sofistas, mas a gente vai ter isso também em Platão, né? Platão, apesar de utilizar do mito para sua explicação filosófica, que é em si um certo modelo de discurso literário, ele vai afastar os poetas da polis, né? Ou seja, da cidade, daquilo que seria uma organização social ideal. Né? Por quê? Porque eles vão dizer que eles afastam, né, os homens da verdade. Por que eles afastam o homem da verdade? Porque o mundo sensível que a gente vive seria uma representação, tá certo? Imperfeita do mundo ideal. E é só lá onde é possível discutir de fato a verdade, nesse mundo ideal. E o acesso para esse mundo ideal se dá pelo discurso filosófico racional, certo? De raciocínio lógico. E, logo, os literatos, ou seja, aqueles que escrevem literatura, e ali no caso dos poetas, né, gregos, eles partem desse mundo sensível para criar uma representação ainda de terceira ordem, né? Ou seja, essa representação de terceira ordem, que já vem de um mundo sensível, que é deturpado do mundo ideal, afastaria ainda mais o homem da verdade, tá certo? Então, a partir desse discurso que colocou, então, a literatura, que uma vez foi tida como manifestação da linguagem do real, por uma ficcionalidade que deturpa a verdade, precisou se instrumentalizar ela a partir de um raciocínio lógico, né, que pudesse sustentar aquilo enquanto manifestação. É aí que nasce a teoria, certo? Então, o recorte que é possível ser feito da teoria aqui, em relação à crítica, que vai vir muito depois, né, da maneira como a gente consegue hoje, é uma questão de recorte e de propósito. O primeiro é o propósito. Ou seja, a crítica tem uma questão de atualização do termo, né? Ou seja, ela verifica no exato momento da leitura as potencialidades que há nela. Enquanto a teoria vislumbra uma virtualidade, ou seja, aquilo que pode vir a ser, tá certo? É por isso que a teoria vai se preocupar com modelos, com categorizações, com conceitos, tá certo? Enquanto a crítica vai operar num regime de instrumentalização desses modelos, né? A gente vai pegar esses elementos da teoria e aplicá-los, tá certo? Dentro da leitura, né? Então, essa é a principal distinção no sentido do propósito entre teoria e crítica, tá certo?
Então, o que a gente vai ter como segundo recorte, e aí a gente já vê as propriedades aqui de cada um deles. É a questão do recorte do objeto. Enquanto a crítica vai ver o objeto, a obra literária em si, tá certo? A teoria, no caso da literatura, vai se preocupar com o fenômeno artístico, ou seja, com a arte literária, e não com uma obra. Tá? Então, a crítica vai ter uma objetividade, ou seja, vai ter um objeto, né? Vai ter uma tecnicidade, ou seja, vai instrumentalizar esses conceitos teóricos, né? E vai se destinar a uma obra, né? Ou seja, uma unidade desse fenômeno artístico. A teoria vai construir os modelos, vai ter esse poder de abstração, ou seja, ela não se refere a uma obra em si, a uma unidade, a um objeto, a um item específico desse fenômeno, né? E ela vai servir como referência, então, né? Como proposta de consulta, vamos assim dizer, para os fenômenos artísticos que desenrolam ou derivam a partir dessa constatação desse fato, desse fenômeno artístico. Tá certo? Então, a gente vai ter os campos, ou seja, a circunscrição onde pertence cada um desses elementos. Então, a gente tem a literatura enquanto fenômeno artístico, tá certo? Que vai derivar uma teoria que a explique. No entanto, essa teoria vai, ela própria, regulamentar o que a gente define por literatura. Então, a gente tem ali um movimento cíclico ali, né? A teoria literária deriva de um fenômeno que chamamos de literatura e ela própria regulamenta também aquilo que a gente chama de literatura. Enquanto a crítica, ela não tem esse propósito necessariamente, né? A gente tem uma crítica da literatura, ou seja, uma crítica literária, né? Ou seja, que define esse objeto literatura como seu objeto de estudo, mas ele vai se desenvolver em outros campos, tá certo? Ele extrapola, né, esse campo que ele pertence, indo para outros conhecimentos, né? A gente vai ver isso depois numa questão das hermenêuticas, principalmente dos estudos bíblicos, né? Se tem para verificar como o modelo de interpretação serviu a vários pressupostos, né, de organização de conhecimento. Então, a gente tem uma crítica que extrapola esse campo e vai para outros, vai para o sociológico, vai para o moral, vai para o geográfico, vai, enfim, para em determinados outros campos. E a crítica também vai regulamentar a teoria, porque a praxis, ou seja, a prática dessa leitura, né, vai também redefinir os modos que se categorizavam, então, esse elemento da literatura. Tá certo? Então, a gente vai ter aqui a crítica, né, diferindo arte de obra, né? Arte é um fenômeno artístico, tá? É um fenômeno do espírito, vamos assim dizer, tá? Enquanto obra é o objeto, tá certo? Do qual a crítica tem como campo de estudo, tá? Enquanto a teoria vai relacionar os dois, tá certo? Ela vai identificar esse fenômeno artístico, o fenômeno do espírito arte, tá? E ela vai relacioná-la ou vai regulamentá-la, né? Vai organizá-la dentro de um pensamento, tá certo? Então, esses são os campos e propósitos entre crítica e teoria, tá certo? Então, nessa parte, a gente conseguiu responder a primeira pergunta do que, então, o que é crítica, tá certo? A gente viu, então, que a crítica, ela tem muito de subjetividade na hora que a gente vai fazer o juízo de valor, mas ela não deve se encerrar em si mesma, ou seja, a crítica é um discurso que prevalece no tempo segundo uma tradição ou segundo uma prática do que ela se exerce, tá certo? Então, a gente tinha ali no começo grego, como eu tinha dito, uma circunscrição
mais ritualística, né, do enfrentamento com a literatura e de como era concebida esse tipo de linguagem, num tempo que ela mesma se modificou, né, dando uma coletividade maior para a apreciação da verdade, né, onde a gente teve, então, a argumentação, né, como elemento para a verificação dessa verdade, né, e o do porquê que isso se constituiu, tá? Então, a gente percebe que a crítica nasce ali meio que junto, né, com esse elemento, ela não tem uma dissociação tão grande, mas ela tem uma prática que se modifica com o tempo, certo? E a questão entre a diferença entre o que é crítica literária e o que é teoria literária, né? Pelos dois pressupostos. Um que é o propósito, o segundo que é o objeto, né? Enquanto a teoria tem um objeto mais abstrato de um conceito, né? A crítica tem uma objetividade mais definida, né? Que é a obra, um exemplar, uma unidade desse produto derivado da literatura, tá certo? Então, agora a gente tem a arte como objeto, tá certo? Ou seja, como a crítica encara esse objeto literário, tá certo? Então, esse objeto artístico, né? Então, a crítica vai entender que a arte é uma capacidade do espírito, ou seja, uma potencialidade de construir algo a partir de uma experiência humana, correto? Enquanto a obra é o seu produto, certo? Então, a partir dessa capacidade, produz-se algo. E aí é onde entra a intermediação, que a gente viu em aulas passadas, do crítico, tá certo? Entre verificar essa potencialidade e verificar esse resultado, e trabalhar com essa intermediação, tá certo? É aí que a gente volta para a questão de por que os textos literários dizem como dizem, né? Por que pressupõe-se que há de haver um texto que o revele? Por que a literatura não pode dizer por si própria o que tem para dizer? Porque ela nasce, tá certo? Não que isso acarrete um fatalismo ao longo do tempo que chega a nós até hoje, né? Ou seja, a questão ritualística grega que tinha lá para a literatura desencadeou toda a produção que a gente tem até hoje. Lógico, outros movimentos vão surgir, mas a gente pode adotar esse como uma exemplificação disso, é que a própria performance da literatura, não mais talvez aquela ritualística, religiosa, se tinha, mas a performance enquanto possibilidade de representação do mundo, tenha por si próprio, né, que criar um objeto que o substitua na sua imediatez, vamos dizer assim, estética, né? Ou seja, aquilo que a gente estava falando em aulas passadas também. O crítico não vai procurar fazer novamente o caminho que o autor fez, para fazer uma definição biográfica, praticamente, da obra, né? Ou seja, não, o autor estava em tal momento, vivendo de tal forma, e por isso escreveu dessa forma, né? Não é esse o trabalho do crítico. Ele tem que encontrar no texto em si uma experiência que seja passível, né, de revelar algum tipo de conhecimento. Esse é o propósito da crítica, como a gente viu ali agora há pouco, entre a distinção entre teoria e crítica. Tá certo? Então, ele diz como diz e pressupõe um texto que o revele. Tá certo? Esse é o papel da crítica aqui. Tá certo? Então, o que a gente vai ter como propriedades nesse sentido? A gente vai ter, então, para a crítica, a visão com que ela enxerga a arte como fenômeno, como potencialidade e como estética, certo? Ou seja, ela é algo que surge como elemento que conduz,
né, um objeto como potencialidade, ou seja, ela precisa revelar o que há ali dentro daquele texto, tá certo? E ela deve ter esse contato estético de experiência com esse objeto, tá certo? E o que, que ele vai ver na obra, então? Na obra vai ter um certo empirismo, ou seja, a atualização, ou seja, é aquilo que revelou-se, né? Ou seja, aquilo que foi possível dizer, tá certo? Né? Que pressupõe um certo resultado, então, né? E que é derivado dessa experiência com esse objeto, tá certo? Perdão, pessoal. Então, a gente tem a arte como, e tendo como seu desdobramento a obra, tá? E a gente tem, então, a arte como experiência em elevação, tá? Aí a gente pode, de volta, reconectar com aquele primeiro ponto que a gente fez, sempre fazendo essa cisão dualítica para a gente ter essas contrapartes de percepção, tá? Então, a arte, ela tem como experiência em elevação, né? Aquilo que seria mais próprio do nosso caráter subjetivo, ou seja, experiência individual, e a elevação é algo que se consome em si próprio, né? Ou seja, que tem um fim em si próprio. A gente lê pelo prazer, pelo gosto, logo ele se finda nesse próprio ato de consumir-se, tá certo? Enquanto a gente tem na obra, né, que é o objeto por excelência, então, da crítica, uma leitura, tá certo? Que se difere da experiência, né? Que a experiência exige apenas um contato, enquanto a leitura exige um exercício, tá certo? E a gente, em vez de ter uma elevação, ou seja, consumir-se pelo próprio sentido de consumir, né, que se encerra em si mesmo, a gente tem a crítica como construção de algo, né? Ou seja, ela não se encerra ali, ela tem um propósito de desdobramento, certo? Então, a gente tem entre arte e obra uma intersecção também, tá certo? Que é a crítica, ou seja, ela vai perceber como esse fenômeno acontece, tá certo? E em que ela resulta, ou seja, como essa arte se dá dentro de um objeto específico, certo? E é ali onde ela vai perceber essas potencialidades, tá certo? Então, uma vez que o discurso literário é feito de um certo ponto de enigmatismo, ou seja, de enigmas que tem contido nele, né? E a crítica o revela, a gente tem que entender. O discurso crítico, então, ele é feito como subjacente, então, ao discurso literário, ele serve como um glossário, né? E de que maneira esse discurso deve se dar, tá certo? É aí onde a gente vai para o nosso quarto ponto aqui, né? De como, então, produzir a crítica, né? Não de maneira procedimental, que eu vou fazer mais adiante, mas agora enquanto conceito, tá certo? Então, a gente tem a arte e o discurso. Ou seja, se a gente tem que produzir uma crítica, né, que revele, então, o que o texto literário há de contido nele, e provocar, então, nesse leitor, que em primeira vez não conseguiu observar esses elementos lá, a gente vai produzir uma espécie de reconexão com esses elementos. Tentando produzir uma reconexão com esses elementos, a gente vai acabar produzindo uma espécie de subarte, uma arte de segunda categoria, tá certo? Porque a gente vai precisar levantar novamente aqueles pontos estéticos de sensibilidade, de conexão com o leitor, para que ele possa, de uma maneira secundária, de uma maneira mais simplificada, conduzi-lo à experiência que ele deveria ter tido, né? A gente pode ter um exemplo como isso, a questão de, tipo, explicar piada, né? Explicar piada não, não dá a mesma graça que entender piada, certo? Então, a crítica literária não pode se destinar a ser uma espécie de subarte de um outro texto,
tá certo? Então, é por isso que a gente tem a crítica, então, enquanto discurso, enquanto condução, ou seja, a experiência da obra literária deve se encerrar em si próprio, ou seja, o leitor que tem contato com ela deve ter uma experiência estética com ela. E a partir de então, uma vez reconhecido esses elementos, ou ter esse tipo de conexão, ele ser conduzido, então, à reflexão de outros elementos, de outros propósitos, tá? Aí, como construção de conhecimento, seja ele ético, moral, político, geográfico, enfim, qualquer outro, tá certo? Então, uma vez sensibilizado, ele deve, então, ir para uma condução, né, de outros conhecimentos. E é aí onde se estabelece, então, essa função crítica. Então, o papel, né, ou seja, como fazer crítica, deve funcionar dessa forma. Não tentando reestruturar ou reorganizar o texto literário que você já tinha feito, certo? Aliás, que você já tinha lido, certo? Mas conduzi-lo para um outro propósito, tá certo? E aqui é onde a teoria, né, vai encontrar essa atualização. Porque se a gente simplesmente adequa ou conforma o texto literário dentro dos preceitos teóricos, né, vai chegar a um ponto de esgotamento, né, desses princípios, tá certo? Quer dizer, um texto como Dante, por exemplo, né, a Divina Comédia, né, que tem mais de 800 anos, ele, se fosse pelo princípio da teorização, teria se esgotado já, né? E o que a gente teria hoje seria a leitura das críticas do Dante, e não mais a experiência com ele, tá certo? Uma vez que eu conformasse a Divina Comédia dentro das teorizações, né? Ou seja, ele é um livro medieval escrito por um italiano, tem elementos góticos, tem elementos da ética escolástica, enfim, adequaria ele dentro de uma formatação teórica que esgotaria, encerraria, né, a possibilidade de leitura desse texto, tá certo? É por isso que o texto da crítica deve ser um discurso de condução, tá certo? Não de adequação, de formatação dentro de uma teorização. Então, quais são as propriedades que a gente vê dentro disso? Então, se a gente põe o nosso texto a serviço de uma obra literária subjacente a ela, ou seja, que tem ali como princípio explicá-la, né, ou reconectá-la, né, a gente vai ter uma não autonomia do discurso, ou seja, ele não se vale em si próprio, ele não tem intelectualidade, porque ele não constrói nenhum conhecimento, tá certo? Ele vai apenas aferir concepções éticas, tá certo? Ou seja, uma formatação de preceitos que devem ser estabelecidos, tá certo? Isso deturpa a própria noção de arte que a gente deve ter, que a gente viu ali no bloco anterior, de como a crítica deve ver a arte, tá certo? E, por fim, se encaramos ela como um discurso, então, sim, ela constrói conhecimento, ela revela as possibilidades que o texto tem de dizer, e ela atualiza também, tá certo? Ou seja, o texto do Dante, que disse tudo o que tinha para dizer naquele tempo, quando lido hoje, revelará, né, se atualizará em dizer novas coisas, tá certo? Então, a gente tem esse círculo, então, que fecha, que encerra a crítica. Então, a gente tem a arte como fenômeno, a gente tem a obra e a crítica que se relacionam, fazendo essa intermediação para o conhecimento, tá? Só um esquema mais visual aqui, para a gente poder ver. E aí, sim, o discurso, ou seja, aquilo que a gente faz enquanto realização da crítica, né? É a questão da obra com o conhecimento, já, então, que é o pressuposto da crítica, tá certo? É isso que vai determinar a crítica em si, certo? Essas foram algumas elucubrações sobre esse tema, tá?
crítica, teoria, história literária são muito interseccionadas. A capacidade de fazer boas questões para o crítico também se destina a verificar também a própria questão de crítica, tá? O próprio elemento crítico, tá certo? Então, a gente saiu daqui com algumas iluminações a respeito desse conceito, tá certo? Eu queria agradecer, então, a participação de todos vocês. Se alguém tiver pergunta, quiser fazer, tá? Eu vou reforçar só aqui para vocês, tá, pessoal? Podem ficar à vontade, quiserem falar alguma coisa, mas eu vou reforçar aqui com vocês para vocês assinarem a lista de presença, tá? Estou mandando ela de novo aqui no chat, tá? Então, assinem a lista de presença. E eu queria convidar vocês também para um projeto que a UniCV está lançando, que é de leitores críticos, ou seja, fazer parte de uma banca examinadora de um concurso literário, tá certo? Acho que vai estar no mural de aviso de vocês, tá? Então, vocês, caso queiram participar, se inscrevam lá, tá? Para fazer parte de uma banca julgadora de um concurso de literatura. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, né, em crítica literária, vai ajudar vocês a fazer esse papel, que é o nosso papel de leitor crítico, tá certo? Se eu não me engano, ela vai começar dia 15 do 9, não, 15 do 9, acho que são as inscrições. Tem que ver certinho qual é a data que vocês vão receber os textos, quem é aqueles que se inscreverem e fizerem parte, para a gente dar uma aula bem prática mesmo, de análise literária, né? Para vocês terem isso como base para fazerem a análise de vocês dessa comissão julgadora. Então, quero estender o convite a todos vocês para participarem, tá? E quero também reforçar aqui o pedido para a lista de presença. Na semana que vem, a gente não terá o nosso encontro, devido à Jotrim, né, a jornada de tradução e interpretação. Também quero convidar vocês todos a participarem, tá certo? Acho que vai ser dia 17, 18 e 19, tá? Da semana que vem, então. Alguma questão? Não tendo mais nada para tratar, por hoje é isso. Obrigado.